Oi, gente! Sessão Geronto começando. Esse programa tem o objetivo de ensinar as síndromes geriátricas de forma simples e direta, para melhorar o atendimento dos fisioterapeutas. Deixa eu me apresentar, eu sou Renata Lima. Eu também sou fisioterapeuta, uroginecologista e geronto. E o assunto de hoje é instabilidade postural. Bom, a instabilidade postural é uma das síndromes geriátricas muito impactante. Ela é responsável pelas quedas, uma das responsáveis pelas quedas. Lembrando que queda é a quinta maior causa de morte no mundo. E no Brasil ela está em terceiro lugar dentro das causas de mortalidade entre as pessoas com mais de 65 anos. Segundo o Ministério da Saúde, 30% das pessoas acima de 65 anos caem pelo menos uma vez por ano. E acima de 80 anos esse número aumenta para 50%. Então 50% da população de 80 anos cai uma vez por ano. E por isso que é tão importante a gente falar antes da instabilidade postural, eu vou continuar falando da queda. A queda é um grande vilão da geriatria. Pode, além de aumentar a mortalidade, como eu já apresentei, ela também aumenta as morbidades, né? Também gera a síndrome da ansiedade pós-queda. Ou seja, o que é isso, né? Também é conhecida como pitofobia, que é o medo da queda. E o que isso gera como consequência para a vida da pessoa idosa? Bom, diversas alterações, como por exemplo, lentidão da marcha, ou seja, redução da velocidade da marcha, alteração na qualidade da marcha. O que significa isso? Uma redução na altura, no comprimento do passo, e isso gera uma síndrome pós-queda. O que significa também essa síndrome pós-queda? Que é um ciclo vicioso. Leva à redução da atividade física, a pessoa ela passa a caminhar menos, ela passa a frequentar menos locais por medo de cair na rua, pitofobia. Isso leva a uma redução da força muscular, que é a perda da massa muscular, redução da energia, metabolismo, e inicia um processo de fragilidade. Lembra? Eu já falei sobre isso em outro vídeo. A sarcopenia ela faz parte da tríade da síndrome da fragilidade na pessoa idosa. A sarcopenia, ela basicamente é a redução da massa, força e qualidade muscular. E tudo isso que aconteceu após uma queda, né, após uma primeira queda, digamos assim, vamos recapitular. Redução da atividade física, redução da força, da massa muscular, leva a uma fragilidade, isso gera um risco aumentado para novos eventos, ou seja, para novas quedas. Por isso que a incidência de queda é mais elevada para aqueles que já caíram no período do último ano. Como assim? O percentual chega a 70%. O que significa isso? Essa pessoa que cai, ela tem 70% de chance de cair de novo ao longo do próximo ano. E aí eu te pergunto, vamos lá. Se você sabe dessa informação e chegou um paciente na sua mão com histórico de queda, e você vai lá iniciar o atendimento porque a pessoa chegou para você, na verdade, com uma sequela dessa queda. Machucou, sei lá, teve uma lesão muscular, grau 2, por exemplo. Aí você vai, trata, a pessoa tá sem dor, tá reabilitada, mobilidade ok, vai para casa. Ué, mas você avaliou, fez os testes funcionais para quantificar e qualificar a marcha e o equilíbrio ou mesmo a força de maneira geral? Como é que você sabe que essa pessoa está sem risco de cair novamente? Lembra? Eu falei que essa pessoa ela tem 70% de risco de um novo evento, de cair de novo. Eu vou contar uma história. Vamos lá. É real isso. Uma senhora de aproximadamente 68 anos caiu, teve uma fratura de tornozelo. Ela foi direcionada para o tratamento, recuperou mobilidade, ADM, força, enfim, foi liberada. Menos de um ano depois, ela levou 2 quedas. E graças ao pai, sem novas fraturas, mas com lesões de pele, músculo, enfim. Mas aí eu te pergunto, será que esse evento poderia ter sido evitado? Se essas 2 quedas poderiam ter sido evitadas? Sim, se a gente tivesse rastreado a velocidade de marcha e o equilíbrio, por exemplo. Existem testes simples que fornecem como resultado o risco da queda dessas pessoas. Eu vou falar daqui a pouco mais sobre isso. E poderia, para evitar essa situação dessa senhora que eu falei, uma informação, por exemplo. Olha, a gente precisa continuar o trabalho de forma preventiva, para que você não tenha novas chances de acontecer um outro evento, a queda. Gente, pelo amor de Deus, não é para aterrorizar a pessoa. Olha, você vai cair de novo se a gente não cuidar. Claro que não.
Não é para fazer isso, porque isso vai gerar um novo medo, ou melhor, vai piorar o medo que ela já tem. Mas é que é importante informar que o tratamento ele deve seguir de forma preventiva. Se não contigo, encaminha para outro profissional, ou um local que ele ou ela goste para manter esse ganho que você fez, que você teve, mas mantenha sempre agendando uma visita de rotina com você. Eu gosto muito de fazer isso. Já deixa agendado na sua agenda com o paciente e quando tiver, lógico, né, pelo amor de Deus, próximo a essa data, liga para relembrar e confirmar, tá, gente? Mas vamos lá. Para que isso? Para você avaliar um antes e depois dos testes da avaliação multidimensional. Ou nem todos, foca mais na funcionalidade dessa pessoa. Isso serve, além do cuidado especial, também ajuda o paciente a ter um controle do tratamento. Essa pessoa ela passa a visualizar de forma mais palpável a melhora ou a manutenção do corpo dele, né? Através do resultado desses testes. Te ajuda a mensurar, a mostrar para a pessoa, olha, aqui como você estava, como você está agora, ou como você está mantendo, entendeu? Essa é a importância de você trabalhar a queda, ou melhor, trabalhar a prevenção da queda a longo prazo, entende? Para que essa pessoa ela não tenha novos eventos. Mas vamos voltar para a síndrome geriátrica, ou seja, a instabilidade postural, que está diretamente relacionado com a independência da pessoa. Eu vou falar daqui a pouquinho mais sobre isso. Mas antes, o que causa, né? É importante a gente lembrar que para a manutenção do nosso equilíbrio, a gente precisa da interação de alguns sistemas do nosso corpo. Como, por exemplo, o sistema vestibular, sistema somatosensorial, sistema visual. Eles recebem e enviam informações sensoriais. Que vão ser processados, lógico, pelo nosso sistema nervoso central e em conjunto com o nosso sistema efetor, sistema muscular, vai trabalhar ali o equilíbrio da gente, né, do nosso paciente. Então todos esses sistemas em conjunto fornecem o nosso controle postural e o nosso balance. E sabe o que é muito interessante? A definição de balance é uma habilidade sensorial, motora e cognitiva. Ou seja, além de todas as funções corporais que estão envolvidas, que eu já mencionei, né, sistema vestibular, somatosensorial, tá tudo envolvido com o equilíbrio corporal, a gente também tem as funções cognitivas envolvidas nessa habilidade. Como assim, né? Por exemplo, a atenção, a função executiva, são funções cognitivas que estão envolvidas com o nosso equilíbrio, com o nosso balance. Complexo, não é? Então, não pode ser trabalhado de forma tão simples. Lógico, não é um bicho de 7 cabeças. Se a gente fizer uma boa avaliação física, uma boa avaliação multidimensional dessa pessoa, é fácil da gente acompanhar. E aí, entendendo o que está envolvido com o sistema do controle postural, vulgo equilíbrio, aí então a gente pode ter uma dimensão do que é instabilidade postural. É uma síndrome que diz respeito a todo e qualquer alteração que possa prejudicar a nossa capacidade de se manter estável, de se recuperar de uma perturbação, né? Empurra e aí a gente se recupera, ou de manter a nossa estabilidade durante movimentos voluntários. Em outras palavras, vamos lá, qualquer situação ou condição que vai alterar a função corporal de manter essa postura estável, ou seja, de ser reativa a uma perturbação e de se antecipar durante os movimentos, levam à instabilidade postural. E o que pode gerar essas alterações no caso da pessoa idosa? Bom, as próprias alterações naturais do envelhecimento, como por exemplo a redução das células dos neurônios do sistema vestibular, que levam a uma hipofunção vestibular. A gente pode falar só de hipofunção vestibular e labirintite no próximo vídeo. Algumas doenças também agudas e crônicas, como lesões cerebelares, neuropatia periférica, medicamentos inapropriados e também as interações medicamentosas que causam lá iatrogenia, os fatores ambientais, como tapete, o chão escorregadio, um calçado inapropriado, baixa iluminação, enfim, tudo isso são fatores que podem ocasionar ali numa instabilidade postural. E por isso a necessidade da gente identificar os riscos que a pessoa idosa apresenta. Porque existem diversos fatores que causam e levam à instabilidade postural, a gente acabou de ver, né? E
Aqui eu também já falei de algumas consequências negativas que afetam a marcha, a mobilidade, a funcionalidade global, como por exemplo, quando a pessoa ela leva alguma queda por conta dessa instabilidade postural, ela vai fazer uma alteração, uma modificação na marcha dela. Então ela vai criando um padrão do corpo, um padrão de função que vai ser mais propício à queda. Então imagina assim, ó, a pessoa gerou uma ansiedade pós-queda que também conhecida como pitofobia, o medo, e essa pessoa ela vai começar a reduzir o passo na tentativa de não cair de novo. Numa tentativa de ser mais cautelosa, essa pessoa vai reduzindo a marcha, a função da marcha. E aí o que a gente vai fazendo? O que vai acontecendo? A gente vai perdendo cada vez mais essa capacidade. Então foi aquilo que eu falei. A gente diminui a velocidade de marcha, a gente diminui, ou melhor, reduz a qualidade da marcha, a altura, largura de passo, então comprimento de passo. Então tudo isso aí vai afetar e vai ser, né, um fator de predisposição para uma nova queda. E sabendo e entendendo, ou seja, identificando, rastreando essas causas, a gente consegue intervir de forma mais apropriada e assertiva. Eu sempre falo isso, eu acho que eu sou até muito repetitiva, mas, gente, é intencional, eu juro. Se você conhece as síndromes geriátricas, sabe avaliar, através de uma avaliação multidimensional, você pode direcionar melhor o teu raciocínio clínico e, consequentemente, o seu tratamento. Eu sei que eu sou repetitiva, mas é intencional. Quer ver uma situação que envolve 3 síndromes geriátricas? A hidrocefalia por pressão normal, por exemplo. Os sintomas, ou melhor, né, a tríade dessa condição é instabilidade postural, uma síndrome, desequilíbrio, né, dificuldade para andar, está envolvido, incontinência urinária, alteração e alteração cognitiva, mais especificamente perda de memória, entre outras funções. Então, olha lá, 3 síndromes. Sendo que nesse caso, esses sintomas, às vezes, eles ou são confundidos como normal do envelhecimento, ou com demências, depressão, Parkinson. Então é importante a gente ficar de olho para intervir rápido, ou seja, encaminhar. Então viu como é que o fisioterapeuta precisa saber de todas essas síndromes? E como a gente pode avaliar ou rastrear a função do equilíbrio na pessoa idosa? Em primeiro lugar, lembra que a definição de balance é complexa, né? Tem ali envolvido também cognição. E que se a gente quer, né, avaliar isso, é importante verificar outras funções. Ou seja, essa investigação ela deve e tem que ser multidimensional. Por exemplo, de novo, vou reforçar, rastrear a cognição é importante, a audição, a visão, o ambiente, enfim, tudo isso a gente tem ferramentas. Bom, agora eu vou querer falar mais especificamente de 2 testes, tá? Outro vídeo eu vou falar sobre esses testes que também estão envolvidos, como, por exemplo, cognição, para audição, visão, enfim. Por quê? Que esses testes, eles podem ajudar a gente a refinar a avaliação física e a nossa anamnese. E revela as disfunções do balance, de forma muito simples e de baixo custo, então é importante. Mas agora, vamos falar lá do equilíbrio, né? Então o primeiro teste é a escala de Berne. Esse teste consiste em 14 tarefas. Cada uma apresenta uma pontuação que vai de 0, que é incapaz de realizar uma tarefa, a 5, que realiza a tarefa de forma independente. O critério para a pontuação é baseado na qualidade do desempenho, na necessidade de assistência e no tempo para completar uma determinada tarefa. As tarefas são representativas das atividades de vida diária dessa pessoa, como, por exemplo, sentar e levantar, inclinar-se à frente, virar, atividades relacionadas com a capacidade de estabilizar durante movimentos também, ou seja, movimentos estáticos e movimentos dinâmicos, tá? O teste ele tem pontuação total de 56 pontos, lembra, são 14 perguntas, 56, e quanto maior a pontuação, melhor o desempenho de equilíbrio da pessoa. O que a gente pode observar nesse teste? Ver qual habilidade que está afetada, ou seja, qual atividade, e a gente pode trabalhar mais especificamente e também, né, fazer o acompanhamento ali do progresso ou a manutenção desse paciente. Outro teste que eu vou falar, eu falei que eu ia falar 2, né? Também é o TUG, o Time Up and Go. Eu vou também fazer um vídeo somente falando do TUG, vai sair essa semana.
Esse teste, ele avalia o risco de queda da pessoa idosa e também fornece parâmetros da mobilidade e balance da pessoa. O teste ele é simples, a pessoa ela deve levantar de uma cadeira, percorrer 3 metros, caminhando de forma confortável e segura. Porém, o mais rápido que puder, tá? Faz o retorno e senta novamente. O que é interessante? O fato da gente se projetar para frente, ou seja, para levantar, fazer uma transferência de uma postura para outra, ou seja, estava sentado, vai para de pé e vice-versa, ou mesmo, por exemplo, fazer o retorno sobre o próprio eixo e controlar a estabilidade durante a marcha, são tarefas relacionadas ao equilíbrio, são tarefas do balance. E ainda tem a função cognitiva de receber um comando, processar o que foi solicitado e realizar a atividade. Então você vai lá e faz o comando para a pessoa, ela tem que realizar da maneira como você explicou. Pronto, a gente está investigando o balance da pessoa idosa. E como já disse, assim a gente pode melhorar a avaliação física na anamnese e, como consequência positiva disso, direcionar melhor o nosso raciocínio clínico e o tratamento fisioterapêutico como consequência. Viu? Bom, gostou desse assunto? Então não deixa não deixa de deixar, eu adoro falar isso, não esquece de deixar o seu like, faz o seu comentário e, por favor, me segue, tá, gente? Um beijo, tchau e até o próximo vídeo.